Pessoal, então agora, para a gente conseguir fazer a atividade do livro, a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? Algumas coisas vocês vão rever e outras coisas vocês vão aprender. Então vamos lá. A gente vai pensar no material dourado, tá? Então eu pus aí a imagem para vocês. O cubinho, ele vale o quê? Ele representa o quê? Ele representa a unidade. Então, de 1 a 9, eu pego um cubinho para representar os números, né? Aliás, 1, 2, quantos cubinhos forem necessários. Depois, para representar a dezena, que eu formo o grupo de 10 em 10, eu tenho o quê? A barrinha. Uma barrinha é igual ao quê? 10 unidades, né? Ou 10 cubinhos, não é isso? Então, em uma barrinha, eu juntei 10 cubinhos. Então, o que eu tenho na barrinha? Tá escrito ali, ó. A barrinha é igual a 10 cubinhos. Então, que é igual ao quê? Essa barrinha, ou ela significa, ou ela tem 10 unidades, ou uma dezena. Se eu perguntar assim, ó, em uma barrinha tem quantas dezenas? Uma dezena. E em uma barrinha tem quantas unidades? 10 unidades, porque tem 10 cubinhos formando ela ali. Tá vendo? Então, aí, a barrinha representa a dezena. E depois eu tenho a placa, que representa o quê? A centena, né? Então, em uma placa, olha lá, uma placa, eu tenho o quê? Eu tenho 100 cubinhos, porque eu juntei 100 cubinhos para formar a placa. Ou eu tenho 10 barrinhas, porque eu peguei 10 barrinhas dessa para juntar uma placa, certo? Então, nessa placa aí, ó, eu posso responder quanto tem aí de 3 formas. Quantas centenas tem uma placa? Uma centena só, né? Uma 100. Lembrando que a palavra, ó, representa o número. Centena vem do 100. Dezena vem do 10, tá? Então, na placa eu tenho uma centena. E se falar assim, ó, quantas dezenas tem numa placa? Nessa placa aí tem quantas barrinhas? Tem 10 barrinhas, certo? E quantos cubinhos, quantas unidades tem nessa placa? 100 cubinhos, 100 unidades. Eu já tinha feito isso algumas vezes na sala, vocês lembram? Com o nosso material dourado? Agora, pessoal, a gente vai acrescentar o cubo grande, tá? O cubo grande, ele representa a unidade de milhar. Então, se eu pegar o cubo grande, para eu formar o cubo grande, eu posso responder ele de 4 formas. Então, ó, para formar o cubo grande, quantas unidades, quantos cubinhos eu precisei? Eu precisei de 1000 cubinhos para formar, tá? Quantas barrinhas eu precisei? Eu precisei de 100 barrinhas. E quantas placas? Eu precisei de 10 placas para formar o cubo grande, tá? Então tem essas informações, era a mesma que estava lá na nossa sala, lá na parede. Por que isso? Porque agora a gente vai começar a estudar o milhar, tá? Então a gente vai entrar na casa dos milhares, na unidade de milhar. E aí, a gente tem que relembrar o seguinte. Aqui eu tenho material dourado de novo com os números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são as unidades. Depois nós temos as dezenas exatas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Depois eu peguei aqui para vocês, nós temos as centenas exatas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E depois nós vamos passar o quê? Para os milhares, tá? Então nós vamos agora se atentar mais para o 1000. Até o 1000 a gente vai trabalhar. Mas é muito simples, pessoal. A gente não vai falar sobre a unidade de milhar? Unidade de milhar? Então é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000.
Lembrando que quando a gente está falando em 1.000, por exemplo, eu tenho 4 algarismos para formar esse número, tá bom? Olha aí, dá uma olhada aí nesse número que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Lembra que a tia falava na sala, ela precisa lembrar a unidade, dezena e centena. Porque os próximos números, eu só vou acrescentar alguma coisa. Eu preciso sempre lembrar que é unidade, dezena e centena. Então agora, qual que vem? Não é unidade, dezena e centena, agora vem unidade de milhar. Então se repete, tá vendo? Então é de 3 em 3 os grupinhos. Unidade, dezena, centena. Agora vem a unidade de milhar. Mais pra frente vocês vão aprender o quê? Dezena de milhar, centena de milhar. Tá vendo? Então por que é importante eu saber unidade, dezena e centena? Porque depois eu vou acrescentando de 3 em 3. É muito fácil. Esse número, como que eu leio ele? Ó, 4.000, porque ele tá na unidade de milhar, 578. Tudo bem? Depois eu trouxe aqui para vocês o quadro de valor posicional. Então vamos olhar aqui no comecinho, na unidade, ó, na primeira classe, que são as unidades simples, as classes das unidades. Então eu tenho unidade, dezena e centena. A segunda classe, que são as classes dos milhares, vou ter a mesma coisa, unidade, dezena e centena. Só que agora é o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá? Lembrando que eu só vou me preocupar agora até a unidade de milhar. Então vamos ler esse primeiro número que tá em vermelho aí, ó. Quanto que ele vale? 3, porque tá na unidade, né? 3, só que é 1.000, porque tá o quê? Na casa dos milhares. Então, 3.000. Vamos ler esse de baixo sem olhar esses números aqui da dezena de milhar, tá? A tia só colocou aqui para vocês saberem que é a segunda classe, mas não vamos ler essa parte, não. Vamos ler do número vermelho para frente. Então, o de baixo, ó, 3.921. O de baixo, 3.007. Porque na centena e na dezena tem 0, não é? Então eu tenho o número 3.007. Lembra que eu falava da importância do 0? Aí a gente vê, né? Tem que ter o 0. Porque se eu tiro esses 2 zeros, vai virar que número? 37. Depois, 3.464. E quando eu vou no ábaco é a mesma coisa, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? Então, lembrando sempre isso, unidade, dezena, centena, a gente consegue, depois a gente vai conseguir ler qualquer número, tá? Então, é isso que é importante aprender agora. Então, olha aqui, ó, de novo, essa dezena de milhar tá só aí para ilustração. Vamos tentar ler qual número que tá representando aí a partir da unidade de milhar. Na unidade de milhar eu não tenho 3, não é unidade? Então é 3.000. Olha, na centena eu tenho 2, então é centena, 200. Na dezena eu tenho 3, é dezena, 30. E na unidade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então é 3.237. Agora, pessoal, com essas informações, vocês conseguem resolver as 2 páginas do livro de matemática. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? É muito importante entender essas informações que eu passei. Às vezes ficou um pouco confusa, mas conforme a gente for fazendo os exercícios, vai ficar mais fácil. Mas qualquer dúvida me chama. Então é isso, pessoal. Um beijo.